Você achou inocentemente que as premiações individuais tinham terminado? Você achou que elas se reduziriam a uma revista que pouca gente lê e a uma federação internacional que pouca gente confia? Nananina não. Marcelo Beckler, o nosso programa também vai fazer a própria eleição de melhores do mundo. Só que tem uma diferença. A gente vai olhar para essa temporada, não para a temporada passada e muito menos para a próxima, o que seria ainda mais divertido. É isso. Tudo bem? Feliz ano novo. Coloquei uma jaqueta relativamente branca. Também não chega a ser branca, não. E a gente partiu de um ponto muito simples para fazer esse programa. Se a da FIFA não vale, se a da France Football também não vale, a gente está no mesmo patamar, Fred. A gente também pode fazer uma premiação que não vale nada, que ninguém vai levar a sério e que a gente pode decidir o que a gente quiser determinando os critérios que a gente muito bem entender. Então Exatamente. A gente pode fazer isso da forma com que a gente quiser e vamos ver quem é que vão ser os agraciados de vencerem hoje. E olha que tem gente que pode ganhar mais de uma categoria, hein? Categoria vinheta. Fred Caldeira, as nossas categorias, a gente anuncia todas as categorias ou a gente vai uma por uma deixando a surpresa para as pessoas? Eu acho que a gente vai uma por uma. Então a gente, diferentemente do que fazem Dona FIFA e Dona France Football, que anuncia o melhor casaco, melhor jogador do signo de Escorpião, a gente já vai começar pelo melhor jogador, que depois as pessoas podem ir embora. Lembrando. Mas antes, a gente tem que trazer para o palco 300 pessoas que ninguém quer ver discursando para discursarem para o evento que está marcado para 7 da noite começar, na verdade, 9h30. E eu também queria pedir para a produção colocar na tela aí algum influencer reagindo a alguma coisa que ninguém liga. Também é algo já bastante tradicional dessas premiações. Ó, melhor jogador, lembrando, é o que temos de temporada até aqui. Então não se assustem, por exemplo, se o Vinícius Júnior não ganhar, porque o Vinícius Júnior acho que na visão minha e do Fred, o melhor jogador da última temporada. Dessa, Exato. que começou em agosto, começa tudo de novo, e o Vinícius já é um forte concorrente, Fred, porque afinal de contas já tem 2 títulos, o Real Madrid ganhou a Supercopa Europeia e a Copa Intercontinental. Para você, Frederico, quem é o melhor jogador da temporada atual do mundo? Lembrando que estamos gravando esse episódio no dia 19 de dezembro, então pode ser que até a exibição desse episódio, sei lá, o goleiro reserva do Vicário no Tottenham, o Foster, comece a fazer 3 gols de bicicleta por jogo e se coloque, né, na conversa, na mesa de melhores do mundo, e a gente não vai saber. Então, por favor, entenda a nossa limitação temporal. Porque assim, às vezes a gente fala uma coisa que parece absurda, aí daqui a pouco a gente vai gravar um programa, a gente tá gravando esse programa agora aqui em setembro, vai que o Manchester City ganha um dos próximos 11 jogos. Aí acontece. Melhor jogador. Exatamente. Vamos lá, melhor jogador. Cara, tem alguns nomes interessantes pra gente pensar. O Rafinha do Barcelona, acho que tá na conversa. O Cole Palmer do Chelsea. O Gyökeres do Sporting. Mas eu vou de Mohamed Salah. Eu não sei se tem outro que eu não falei aqui que esteja no seu debate interno, né? Nesse conflito que é a nossa cabeça. Mas eu vou de Mohamed Salah simplesmente por ele ser o melhor jogador do melhor time do futebol europeu, já adiantando uma pista de um voto de uma das categorias que eu vou ter daqui a pouco. Mas enfim, líder da Premier League, líder da Liga dos Campeões, se não for o que tem mais participações diretas para gol nas 5 principais ligas, está entre, então Mohamed Salah é o meu voto. Eu acrescentaria nesses que você falou aí o Bellingham pelas últimas semanas. Quando a gente está gravando isso, o Bellingham participou de 10 gols do Real Madrid nas últimas 9 partidas e de mais 2 gols na seleção da Inglaterra. Um momento muito difícil para o Real Madrid, ele deu um passo muito importante à frente, o time estava sem Vinícius em algumas partidas, o Mbappé que ainda não estourou, e o Bellingham foi muito bem nesse período do Real Madrid, e o Griezmann também, pelo ótimo momento que ele faz de temporada. Verdade. A partir de setembro no Atlético de Madrid, também mereceria estar por aí. Eu fico entre Rafinha e Salah, eu acho que tem um empate muito justo por aí. O Rafinha, pela transformação dele da temporada passada para essa, e o Salah mantém mais uma linha quase que parecida com as últimas temporadas. O Rafinha, acho que existe um salto realmente de 2 temporadas para essa.
e a importância que ele passou a ter para o time, eu acho que o Rafinha é quem mais eu destaco individualmente desses primeiros meses de temporada até aqui. Então temos um empate, na primeira categoria a gente não sabia o que faria com o empate, então os dois, Rafinha e Salah dividindo o prêmio, quem chegar primeiro leva, basicamente. É verdade. Quem for mais rápido, e acho que a idade do Salah pode pesar nesse momento, né, subindo ali no palco. Dificuldade de comunicação também, né, de entender o idioma e tal. Se o Rafinha assistir esse episódio é bem mais fácil que ele entre em contato com a gente do que o Salah, né? É verdade. Mas, enfim, o fator recuperação capilar, esse troféu já é seu, Mohamed Salah. A próxima categoria é o melhor técnico até aqui, Marcelo Beckler. Quais nomes você pensou e qual você elegeu? Aqui nós temos Hans Flick pelo ótimo início no Barcelona, porém inconstante. Eu ainda acho que o Barcelona vai ter uma temporada, assim, tem pinta de que pode ter uma grande temporada, mas é um time que perde pro Leganés e pro Las Palmas em casa. Fora alguns outros tropeços fora. É um time inconstante, mas que já maravilhou, assim, que ele fez contra Bayern, contra Real Madrid, contra Dortmund em alguns grandes jogos. Está gravando isso 2 dias antes de um confronto muito importante do Barça contra o Atlético de Madrid para fechar o ano. Mas a subida que o Hans Flick deu nesse time, com basicamente os mesmos jogadores que tinham chave, me chama a atenção. É claro que é a mesma coisa do Arne Slot no Liverpool, que pega um grupo muito parecido com o da temporada passada, o que ele faz. O Enzo Maresca no comando do Chelsea também chama atenção nesse início de temporada. Não sei se tem mais algum técnico pra gente colocar em um possível... Eu tenho 2. Então vamos lá. Um lado B, né? Mas acho que merece ser citado, que é o trabalho do Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest. Coloca o Forest de um time que brigava contra o rebaixamento pra estar ali ao redor do G4, já chegou a bater na 3ª colocação dessa Premier League. E o Gasperini, cara. O Gasperini colocar a Atalanta no topo da Série A na temporada seguinte ao título de Europa League e tá ali na conversa para G8 de Champions é algo que é realmente muito relevante. Eu acho que é mais bem lembrado o Gasperini do que o Nuno Espírito Santo, porque o Nuno Espírito Santo tá tanto tempo ali pingando na Premier League que eu acho que fica parecendo de vez em quando o trabalho do Alberto Valentim, sabe? Que pode ser que encaixe, pode ser que não. Então, do Nuno Espírito Santo, claro que chama atenção o que ele faz com o Nottingham Forest, mas até a permanência do Gasperini por tanto tempo, ganhou um título na temporada passada, que foi o primeiro dele, também me chama atenção. Mas eu fico com dificuldade de não dar lá ele, assim, claramente, já falei rindo, porque eu já sabia o que viria e nem evitei, porque realmente me pareceu adequado, para Arne Slot, né? Porque ele pegou um Liverpool que era bom, mas um Liverpool de farol baixo, e com muitas dúvidas se ele seria capaz de manter o que faria o Klopp, quanto mais de melhorar o que estava fazendo o Jürgen Klopp, e por enquanto ele conseguiu. Então, o bom desempenho do Liverpool em todos os torneios até aqui, e o bom futebol mostrado, fazem com que o Arne Slot, para mim, seja o melhor técnico desse início. Eu divido o mesmo voto. Existe algo muito interessante quando você consegue pegar um elenco piorado, porque é um elenco que perdeu o Matip, que perdeu o Thiago, tudo bem que não estava jogando, mas enfim, poderia ser uma opção, e ganhou apenas o Chiesa, que mais se machucou do que jogou até aqui, e você transformá-lo. Não é o mesmo time do Klopp, são os mesmos nomes do Klopp, só que fazendo funções diferentes em muitas vezes. Olha o que o Gravenberch virou, olha o que o Gakpo virou, e conseguindo fazer com que esse Liverpool jogue outro futebol com os mesmos jogadores e com o Salah ainda sendo uma constante. Então, é muito poderoso o que faz o Arne Slot. Acho que está muito bem entregue esse prêmio. E, aliás, poderia ganhar também o prêmio de melhor calvo, né? A gente já teve aqui um programa que a gente tratou sobre calvície e treinadores, e se tivesse o melhor técnico calvo, bom, ganhamos como melhor técnico no geral, mas como o melhor calvo do futebol, agora que o Salah é um ex-calvo, ele também poderia estar muito forte. É brilhante, né? A cabeça dele, a careca dele é brilhante. Porque ele abraça a calvície. Eu acho esse o melhor tipo de calvo. O calvo que quer mentir pra ele e pros outros, normalmente deixando uma cabeleira com que tem, assim, muito estilosa, tipo Davi Luiz. Mohamed Salah, até a temporada passada, acho um calvo falso. Calvo verdadeiro que abraça a calvície e tem o seu valor. É verdade. Revelação. Revelação não pode entrar mais Lamine Yamal. Não dá pra ele todo ano, assim, em 2024 ele ganhou, ele foi revelado em 2023. Quando acabou 2023 ele já tinha feito quase 30 jogos pelo Barcelona. Então Lamine Yamal já não entra mais. Aqui eu colocaria, Fred, Marc Casadó, do Barcelona, Pablo Barrios, do Atlético de Madrid,
Está sendo uma muito boa revelação, embora também já tinha jogado temporada passada, mas nessa ele ganha posição, começa a jogar cada vez mais, cada vez melhor. Eu também acho que pode entrar. O Raul Asensio do Real Madrid, zagueiro, acho que também poderia entrar aqui, embora tenha jogado pouco, mas quando jogou, acho que jogou muito bem. E de futebol inglês, tem alguém que você queira destacar como revelação? Além do próprio grupo Revelação. Eu tenho muita dificuldade de lembrar, cara. Além do próprio grupo Revelação, aliás, né, um abraço, não sei porquê, não é temático, né? Assim, o prêmio Revelação sendo entregue pelo Revelação. Aqui, por favor, né? Se o empresário estiver assistindo a gente, pode fazer contato que a gente abre a porta para o próximo programa. Assim como o melhor jovem tem que ser entregue para alguém do Juventude. Ou do Young Boys. Ou do... E o melhor idoso da Juventus. News Old Boys. Ou dos News Old Boys. Ó, tem mais um, hein? Que pra você não vai contar como revelação, mas pro resto da Europa inteira sim, que é o Olise. Então, ele tava aqui. Na minha relação. O Olise é um que eu acho que pode entrar. 23 anos ainda. E ele tava no Palace, né, cara? Com todo respeito ao Palace, tudo bem, joga Premier League, etc e tal. Mas é isso. O mundo descobriu o Olise agora, arrebentando no Bayern de Munique. Eu tentei forçar e colocando o Gravenberch também. Tem 22 anos e virou outro jogador nessa temporada. É um cara que a gente conhecia, de Bayern de Munique, tudo bem, mas ele vira outra coisa nessa temporada. Mas eu tô pendendo mais pros seus nomes aí do futebol espanhol, tá? Eu acho que tem boas opções que se encaixam mais na teoria dessa premiação. Eu tô pensando se o futebol italiano tá mostrando algo de novo, mas, por exemplo, tem o Retegui, atacante da Atalanta, que tá aparecendo essa temporada, que o Scamacca tá machucado. Aliás, que Retegui que foi convocado para a seleção da Itália enquanto jogava no Tigres da Argentina. Caramba, não sabia. Sim, eu acho que ele é naturalizado italiano, mas é argentino. Jogava no Tigre e a Itália, para não perder, ele convocou o quanto antes. Aí depois, quando ele já estava na seleção, Caramba. Ele foi jogar no futebol italiano. Ele então realizou o sonho de todo argentino, que é ser europeu. Exatamente, e quase todos conseguem, né? A segunda maior nacionalidade de Barcelona, e se bobear da Espanha, é italiana. Mas só por causa dos argentinos que estão aqui, com passaporte. É italiano que fala espanhol. Italiano que fala espanhol. Então eu acho que até poderia entrar aí como uma menção honrosa. Não consigo lembrar mais de alguém. A Inter de Milão são os mesmos de sempre. Di Marco, Barella, Bastoni já estão mais do que descobertos. Tem o Ildiz da Juventus, mas eu acho que fica para trás em relação a esses aqui. Tá atrás. Cara, da Inglaterra eu não consigo pensar... Porque tem nomes que podem vir a ser alguma coisa. O Enoni do Liverpool, tem o do Arsenal, que eu esqueci o nome, cara, o Nwaneri. Tem alguns jogadores que... Tem o Mike... um rapaz do Tottenham. Enfim, tem os caras que podem ser o Bergvall, um sueco que foi disputado por todo mundo e o Tottenham conseguiu, mas ainda não são. Então eu fico com os que você indicou aqui. Pra mim, a história legal desses é a do Marc Casador, meio campista do Barcelona, porque ele era um jogador que na base prometia, o Xavi não pensava que ele serviria, e olha que assim, cara, o Xavi, um meio campista, e as informações que a gente tem aqui que o Xavi pensava que ele não serviria para a equipe principal, e olha que o Xavi teve muito bom olho com o Lamine, com o Pau Cubarsí, com alguns garotos. O Barcelona tinha o objetivo, inicialmente na janela de transferências, de contratar o N'Golo Kanté, e o Hans Flick começou a ver nos treinos e falou, não precisa. Porque eu tenho dois aqui, que era o Marc Bernal, de 17 anos, que se machucou no terceiro jogo da temporada, uma lesão séria de joelho, e o Marc Casador, que começa a temporada atrás de Christensen, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, 5 pelo menos para a posição dele, e talvez até o Eric Garcia. Ele começa como 7º da fila, vira titular, e já tem 2 jogos pela seleção espanhola. Então, assim... Como essa roda girou rápido para esse garoto, para mim é a maior surpresa, realmente, a grande revelação, 21 anos, Marc Casador. Eu acompanho o seu voto e eu tive a chance de ver o Casador jogando na pré-temporada, né? Teve aquele Barcelona e Manchester City, que eu acompanhei e foi um dos destaques, né? Ele e o Pau Vitor foram 2 dos melhores jogadores aproveitados pelo Hans Flick no começo de trabalho, em pré-temporada ainda. Claro que não dava para ter nenhuma pinta de que ele poderia ter essa importância já, e aí é bonito quando a gente vê a base unindo bom futebol à minutagem, né? Porque o Hans Flick poderia proteger,
um argumento muito justo, se fosse o caso, mas deu a minutagem e hoje ele é um cara fundamental para esse meio campo do Barcelona. E me chama a atenção que quando a base joga igual ao time principal, a adaptação fica muito mais rápida e fácil. Então é basicamente continuar o que ele estava fazendo. Melhor clube, Frederico? Liverpool. Acho que não dá para fugir muito, por mais que tenha destaques aí. Acompanha um pouco o melhor treinador, né? Assim, a Atalanta tem que estar nessa conversa, o próprio Nottingham Forest eu acho que pode estar como lado B, o Barcelona, mas aí eu acho que entra mais o Liverpool enquanto reestruturação pós-Klopp sem sentir o baque para o que ele tem com o Slot. É algo muito interessante, porque não trocou geração de jogadores, isso tinha feito uma janela atrás, quando saíram Fabinho, Henderson e outros jogadores, o Milner, e chegaram Szoboszlai, Gravenberch, quem está brilhando agora, McAllister. Então o Liverpool anteviu, se preparou e consegue entregar um trabalho muito interessante. Agora só faltam as 3 renovações. Talvez alguma delas já tenha sido entregue entre a gravação e a exibição desse programa. Também acho o Liverpool pela constância, regularidade, futebol, por estar liderando. A próxima categoria, por exemplo, acho que vai abranger um pouco mais quem não seja líder das suas ligas, porque acho que aqui o melhor clube era normal ser um líder de liga aliado a desempenho na Liga dos Campeões, e acho que o Liverpool é quem engloba tudo. Porque a próxima categoria é melhor futuro. Clube mais promissor para os próximos anos. E aqui, se a gente fosse pegar no meio do ano, a gente podia ter o Bayer Leverkusen, a gente podia ter o Sporting de Portugal e algum outro concorrente mais que poderia entrar por aí. Nesse momento, eu acho que não. Por exemplo, o Paris Saint-Germain sem o Mbappé talvez pudesse entrar como, realmente esse projeto e tal, e por enquanto não o Paris Saint-Germain. Então, quem é o clube com mais futuro, o clube mais promissor? E aqui eu fico muito entre Chelsea e Barcelona. A evolução de futebol do Chelsea e taticamente com o Maresca e com um time muito jovem, a evolução de futebol do Barcelona com um time muito jovem e também taticamente com Hans Flick. Os dois com expoentes assim, menores de idade quase, o Lamine Yamal no Barcelona e o Chelsea com o Cole Palmer, que é o maior de idade, mas está chegando o Estevão por aí, vamos ver como é que vai se adaptar, mas também menor de idade. Então eu fico entre os dois, quem é que vai ter o melhor futuro? O Barcelona tem uma vantagem em relação ao Chelsea, não existe 5, 6 times que podem tirar o futuro dele, como o Chelsea, se bobear, fica fora do G4 e é um drama não jogar a Liga dos Campeões. Só que o Barcelona, por outro lado, tem como rival o Real Madrid. É muito difícil você competir, estar sempre bem quando o seu rival a cada final de semana é o Real Madrid. Então tem prós e contras aqui, os resultados que esses clubes podem ter no futuro. Eu vou mais como clube com o Barcelona, porque a questão do Chelsea ter contratado 1 milhão de jogadores e ter esgarçado e talvez utilizado até a última gota de orçamento para fair play financeiro para os próximos anos, o Chelsea como instituição me chama mais a atenção do que vai acontecer para o futuro do que o Barcelona, que eu acho que já bateu muito baixo de questão de limite de fair play e tal, e que acho que agora vai dar uma subida, começar a jogar de novo no seu estádio, reduzindo os salários em relação a isso. Eu ainda tenho mais dúvidas com o Chelsea fora de campo do que o Barcelona. Então eu vou de Barcelona como o clube mais promissor. É um bom voto, é um bom debate. Quando você falou de Leverkusen, quando você falou... Qual foi o outro clube que você citou? O Sporting de Portugal. Tem uma grande dificuldade da posição na cadeia alimentar que eles estão, né? Por mais que o Leverkusen tenha conseguido manter tudo, mesmo mantendo tudo, não conseguiu ser a mesma coisa, né? Pelo menos até aqui, apesar de uma arrancada recente nessa parte final de 2024. O Sporting perdeu o Ruben Amorim, parece que desmontou, e daqui a pouco perde o Gyökeres, e aí você vai ter que se reinventar. É uma eterna Atalanta que consegue ser um herói, né? O Brighton também consegue ser um herói nessa posição na cadeia alimentar. Então, olhando para esses dois clubes, o Liverpool também acho que poderia estar nesse debate, mas é um clube... Eu acho que você vai concluir com a frase que eu ia falar. Vai. Eu acho que é um clube que precisa dar sinais de renovação. Tá. Eu acho que o Liverpool já é um clube de presente e não de futuro. Sim. É que o futuro do Liverpool pode ser tão... assim, olhar para um clube que tem uma constância. Não vejo... O trabalho do Liverpool não me parece ser um trabalho finito de 2 temporadas. Né? Acho que tem uma segurança, uma solidez de projeto, de nova diretoria, o que falta ali, acho que é um investimento um pouco maior nas janelas de transferências para dar mais material humano para o Arne Slot, talvez isso na próxima temporada, mas vamos ver.
Então, eu fico entre Chelsea e Barcelona, com o porém de eu ainda preciso ver concretas as possibilidades financeiras do Barcelona. Eu sei que você está A La Liga também. Pois é. E você está antevendo passos que vão ser importantes com o retorno do Camp Nou e, enfim. Mas eu ainda gostaria de ver um pouco mais isso na parte concreta. Então eu acho que o Chelsea, por mais que tenha que se resolver também a questão de fair play financeiro, como comprou muita coisa, tem muito que vender. Não sei se vai conseguir, nessas compras e vendas, recuperar o que investiu em quem não deu certo. O caso do Mudryk pode ser muito simbólico para isso, com ainda 8 anos de contrato pela frente. Mas é um Chelsea que já é muito jovem, já é muito bom, já está dando resultado dentro de campo, e ainda vem 2 das maiores promessas sul-americanas para a próxima temporada, que é o Kendry Páez e o Estevão. Então ainda tem juventude para um time muito jovem para apontar para esse futuro. Então meu voto vai para o Chelsea. Quem diria? Sim. Empataram também. Então, Chelsea ou Barcelona. Quem chegar primeiro, aí acho que o Barcelona tem mais dificuldade, que tem um presidente hoje com pouca mobilidade, realmente, tá complicado pro Laporta. Já teve pior, inclusive. Mas quem chegar primeiro também leva essa premiação. Qual que é a próxima categoria, Frederico? Maior decepção. Agora a gente vai ter que olhar para uma premiação que ninguém quer receber, mas a gente tem alguns bons candidatos por aqui, tá? Bons candidatos por aqui. Eu vou já anunciar. É trocação livre, tá? Jogador, técnico, mascote, tem muito mascote que tá merecendo, clube. É verdade. Então qualquer um aqui pode ser decepção, que a vida é isso, né? Qualquer um pode te decepcionar. Exato. Poderia ser um voto com vários vencedores, né? Sim. Subir cada um de uma categoria dentro dessa categoria, né? O treinador decepção, o jogador decepção, o mascote decepção, o torcedor decepção. Mas eu vou de clube. E eu vou de Manchester City. Se o Rafinha foi o maior salto individual, a maior queda coletiva foi o Manchester City. É impressionante como queda livre, é claro que ainda está ali na conversa para G4, etc e tal, não é uma queda livre que para no meio da tabela como o Manchester United, Tottenham, mas é uma queda livre para os padrões do Manchester City muito assustadora. Então, os 11 jogos com apenas uma vitória, 5 derrotas seguidas, é algo absolutamente inesperado e, portanto, decepcionante. Se a gente for pensar, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que na Liga dos Campeões está muito arriscado de não passar entre 24, eu acho que, caso isso se concretize, é a maior decepção, porque o Manchester City ainda tem uma lesão de um jogador muito importante, um momento muito ruim, e nem sempre se vai ganhar a Premier. Então, ainda pode reagir na Liga dos Campeões, embora também esteja ameaçado por ali, mas o Manchester City, por ter um ponto a mais que o Paris Saint-Germain, isso pode fazer toda a diferença em uma última rodada, e se classificar com 11 pontos, se for o caso. O Paris Saint-Germain com 10 pode ficar de fora, caso isso aconteça. Então o Paris Saint-Germain está no páreo para ser a maior decepção, mas está no páreo para o programa daqui a um mês, o programa do dia 30 de janeiro. E outra coisa, por que o Manchester City está e não está, por exemplo, o Sporting, que começou a ir muito mal depois da saída do Rubem Amorim? Porque é normal que o Sporting não aguente renovar, e mesmo seguir o ritmo de Benfica ou de Porto, que tem historicamente mais poder do que o Sporting para contratar, para se refazer. O Manchester United, porque não decepciona. Hoje em dia, esperar que o Manchester United tenha dificuldade no meio da tabela do campeonato inglês, infelizmente, é a realidade do Manchester United e não uma decepção. Então, por enquanto, é sim o Manchester City, porque quando a gente olha como exemplo de clube a ser seguido, é o Manchester City. Não pode ser que a lesão de um jogador gere tudo isso. Então, o clube não tem que estar preparado para pedras que vão aparecer no seu caminho, e o Manchester City aparentemente não estava. Apareceu uma pedra muito grande, que é a lesão do Rodri, e a partir daí desencadeou tudo isso, que é basicamente jogar a temporada regular, que é a Premier League, no lixo em 1 mês e meio de muito mau futebol e de perda total de controle e de cabeça. Agora é a melhor categoria, Marcelo Becker. Bonus track. Bonus track, que eu acho que a gente pode incluir como out of context. Já pode ser. Bonus track, out of context. Out of context. Então, apresente essa categoria maravilhosa da nossa premiação. Porque é uma marca aqui do programa já. A gente, sempre que pode, comentar qualquer tema relacionado a qualquer júnior.
né? Então, a gente não pode ver um júnior pela frente que a gente quer comentar sobre ele. Então vai ter a categoria de melhor júnior da temporada até aqui. Concorrendo Dorival Júnior, Dorival Júnior, né? Que é o filho do Dorival, Vinícius Júnior, o Nico Williams, que é Nico Júnior, inclusive, Neymar Júnior, 16 minutos em campo, está concorrendo, e também Sandy Júnior, Fred. Porque o Júnior de Sandy Júnior chama Durval. Eu prefiro ser chamado de Sandy Júnior. Até porque Durval, penso logo em Santos. Se você não é um zagueiro do Sport ou do Santos, não tem o menor sentido você se chamar Durval. Exatamente. Santos e Sport. E atenção, o Nico Williams Júnior não é filho do Nicão do Atlético Paranaense, tá? Pode ser essa confusão, porque Nicão e Nico Júnior, mas não tem relação familiar até e nem de Frank Williams, né? Que tem uma escuderia de Fórmula 1 para ele, poderia ser ele filho, neto do Frank Williams, também começou a jogar futebol por hobby, também não é o caso. E agora eu fico imaginando se o Júnior de Sandy Júnior adotasse o próprio nome, ele poderia fazer uma dupla sertaneja com Dorival Júnior, né? Durval e Dorival. Ou inclusive com o próprio Durval, zagueiro do Santos, né? Durval e Júnior. Assim como Fernando e Sorocaba, quem se chama Fernando é o Sorocaba. E o Fernando é simplesmente uma profissão. Já trocou. 4 vezes. E o único Fernando que continuou é o Sorocaba. Então o Sandy Júnior poderia ter uma dupla chamada Durval e Júnior, em que ele seria o Durval e o Júnior seria qualquer outra pessoa que entrasse por ali. Exatamente. E, aliás, a gente está dando um amplo leque de opções para ocupar essa posição de Júnior. Cara, assim, o Vinícius Júnior, eu acho que ele fica meio hors concours aqui pelo prêmio que ele ganhou de FIFA The Best, deveria ter vencido a Bola de Ouro, mas eu acho que a versatilidade do Júnior de Sandy Júnior tem que ser agraciada por essa premiação, porque ele pode fazer tanto dupla com o Durval na zaga do Santos ou do Sport, como dupla sertaneja com Dorival Júnior, como trio sertanejo com Dorival Júnior e Dorival Júnior Júnior, e dupla com a Sandy. Exatamente. E outra coisa, ele pode também ser o Júnior da Sandy Júnior e a Sandy ser qualquer outra pessoa. Embora, assim, se você for tirar uma foto com Sandy Júnior, normalmente o Júnior vai ser o fotógrafo daquela foto, mas assim, ele realmente tem uma capacidade de... Messi do Mascherano. Ele é o Messi do Mascherano, coloca a foto aí para as pessoas entenderem. Então, o Júnior realmente tem uma capacidade de adaptação que só alguém que tem um nome próprio esquecido por basicamente 4 décadas, porque ele tem mais ou menos a nossa idade, assim, já tem uns 40 anos de idade, e que é chamado de Júnior até hoje, essa pessoa realmente merece um prêmio do nosso programa. Então tá entregue aí pro Júnior, Durval, né? Se não tiver aqui a Sandy, pode buscar. Exatamente. Ou quem é que seja a Sandy de 2024. E outra coisa, qualquer que seja você que esteja assistindo a gente, se você tem um sobrenome ou se você tem um segundo nome Júnior, pode vir buscar também. Porque Júnior é Júnior, qualquer um leva. O Júnior é Júnior. O Júnior é um conceito. O Júnior não é uma pessoa, né? O Júnior é um significado. É uma forma de viver a vida. Ó, exatamente. Eu tenho um outro out of context também. Por favor. Que é as premiações mais estranhas que existem no mundo. A gente tem o Framboesa de Ouro, é bastante conhecido já, que é pro pior filme do ano, é o concorrente ao Oscar, só que é o contrário. A gente tem o Bidone de Ouro, que é como se fosse o Pinico de Ouro na Itália, né, pro pior jogador daquele ano. O Rivaldo já ganhou, o Adriano já levou 3 vezes, e o Alexandre Pato também, Brasil muito bem representado aí nos últimos anos. A gente tem o Golden Collier Award, que é o prêmio pro melhor pet ator. Olha aí. Aquele cachorro de Marley eu tenho que levar todo ano, porque aquele cachorro realmente me faz chorar só de ver. Ou o Baby, o porquinho atrapalhado. Também. Esse também pode ganhar. Aliás, filmaço. Tem o prêmio... Tem o prêmio Ig Nobel, que seria como prêmio Nobel, só que ignorante. E eu fui, claro, que pesquisar sobre esse prêmio, tinha 16 abas abertas antes de começar o programa. Teve um para a pesquisa científica mais irrelevante do ano. E teve um ano que descobriram cientificamente, que se você olhar a Torre Eiffel com a cabeça levemente inclinada para a esquerda, ela parece menor. Olha só. E tem base científica. Tem base científica. E para finalizar, Bad Sex in Action.
que é basicamente a pior cena de sexo escrita, não filmada, isso não é um prêmio audiovisual. Escrita. É a pior descrição de sexo em uma obra literária do ano. Rapaz. O que eu acho incrível, porque assim, você não precisa saber fazer sexo para saber descrever uma cena. E mesmo assim, tem gente que descreve muito mal. Exatamente, então assim, pô, eu, por exemplo, eu não sei transar, transo mal, mas eu sei descrever como Isso é ninguém. uma confissão? Eu falo maravilhas, assim, a pessoa que não sabe normalmente é a que melhor descreve. Então, para ter um prêmio para isso realmente, parabéns para quem levou. Parabéns. Que grande leque de premiações. É. Vamos para nossa indicação do programa de hoje, Marcelo Beckler, porque a gente vai falar de Mais do que Amigos, Friends. Friends é uma série absolutamente parte da minha adolescência, né? Quando eu era um infanto-adolescente, eu comecei a ver Friends, me apaixonei primeiro pela Mônica e depois pela Rachel. Nossa, é impossível não ver Jennifer Aniston e falar caso. Inclusive, quando ela faz I do, ela abre a porta. I do. Sempre. Sempre. Mas depois eu tomei tenência, por mais que a Mônica também seja um voto interessante. E quanto mais a gente envelhece e mais a gente abre a mente, mais eu entendo a Phoebe. Totalmente. Se torna um personagem cada vez mais dentro dos nossos próprios pensamentos, né? Exatamente. Cada vez mais sóbrio. Cada vez de bom senso. Inclusive, o episódio que eu mais tenho me identificado ultimamente é que o Ross fica completamente fora de si, que Joey e Rachel estão saindo, e ele passa o programa inteiro falando I'm fine! I'm fine! Ah, sim. Se tem algo que eu tenho dito ultimamente, é exatamente nesse tom, a mesma fala. Eu só espero que você tenha cuidado com o clareamento dental. Não é desse episódio. Desse episódio é que ele segura as farritas. Não, eu sei. Esse é bom pra caramba. E, cara, a série completou 30 anos em 2024, que é um absurdo. Mas, enfim, todas as temporadas estão na Max, viu? Então, cara, colocar um Friends na frente da família... Sei. Vai todo mundo rir de coisas diferentes, mas vai todo mundo rir. É uma garantia de um momento de paz. Exatamente. É o que a gente mais precisa no final de ano, é de paz, silêncio e rir de outras pessoas. Resumo. Fred Caldeira, acho que um resumo que a gente tem de temporada até aqui é que o Liverpool é o time do momento, né? Melhor jogador, melhor técnico, melhor clube. Exato. A gente tem um Liverpool voando baixo e voando alto ao mesmo tempo, depende da maneira como você quer enxergar. São duas expressões que são opostas, mas podem significar a mesma coisa, o que é muito esquisito. Mas é o Liverpool que está muito bem. A gente tem aí também um diagnóstico positivo de Barcelona, de Chelsea e de outros times menos badalados, mas olhando para essa temporada daqui é muito difícil você fugir do Liverpool para esses destaques, e é isso. A gente entrega para o Slot, para o Salah e para o Liverpool, aliás, né, entrar em contato com a nossa administração, porque até agora ninguém do Liverpool veio pegar as premiações, Marcelo Beckler. Exatamente, então podem entrar em contato aqui embaixo, deve ter o endereço, o e-mail, nossas redes sociais, se você faz parte do grupo FGS do Liverpool. FSG. FSG, você pode aparecer, deixar aí o seu RG e buscar todos esses prêmios e levar para Anfield. Fred Caldeira, feliz ano novo, hein? A gente só volta agora ano que vem, Fred. Caramba, até ano que vem então, pessoal. Caramba, mó tempão, hein? Um beijo. Feliz ano novo pra vocês também. Não usem essa piada hoje não, tá? Usa sim.